Bom dia, pessoas. Hoje, continuando as nossas atividades de português, essa semana estarei trazendo para vocês uma atividade diagnóstica. E o que significa essa atividade? Essa atividade estou mandando para vocês de acordo com os últimos assuntos e principalmente alguns assuntos da prova de vocês de português. Que são, a primeiro dos assuntos são as orações coordenadas e subordinadas. Eu vou estar mandando para vocês sobre esse assunto e é importante que vocês me mandem essa atividade respondida para eu ver o nível de vocês nesse assunto, para eu ver se a gente volta e faz como eu pretendo fazer, que seria devagarzinho, a gente vê todas as orações coordenadas, como eu já comecei, diferenciando as coordenadas das subordinadas. E o que são orações, o que são frases, como identificar orações, a gente continuar desse jeito. Aí a primeira parte seria a gente ver as orações coordenadas de acordo com os seus tipos. E aí, uma semana de assunto e 2 semanas de atividade, como eu estou fazendo agora. Semana passada a gente deu o assunto e atividade. E essa semana, a segunda atividade nossa, como forma de revisão e também de eu ver como vocês estão nesse assunto, para que eu tenha um norte, se a gente continua ou em outros assuntos novos, ou se a gente permanece nesse, se vocês tiverem alguma dificuldade em relação a isso. Certo? Então, é essa atividade. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem dizer, se tem dúvidas sobre esse assunto, se não sabem esse assunto, para a gente, de fato, aprendê-lo, para depois a gente continuar nas subordinadas, porque não adianta a gente ver tudo de uma carreira, se vocês, no final, não vão saber identificar quais são as coordenadas, quais são as subordinadas. E se vocês têm alguma... vocês vão dizer para mim se tem alguma dificuldade de fazer análise sintática, porque é importante vocês saberem análise sintática para depois fazer a análise das orações coordenadas ou subordinadas, certo? Porque vocês vão ter que saber o sujeito, vão ter que saber os verbos, vão ter que saber se os dois verbos e as duas orações, tanto do tipo coordenada ou subordinada, como ela se traz, como ela se mostra, qual o tipo dela, porque a gente tem orações aditivas, adversativas, alternativas, explicativas, e tudo isso vocês precisam saber identificar tudo certinho para fazer essas atividades. Então, eu estou trazendo de novo, falando de novo, essas atividades para a gente ter um norte, para como eu vou fazer, para como a gente vai vai começar a partir de agora, certo? Então, a primeira questão, vocês vão identificar, classificar as orações coordenadas que estão abaixo. Então, eu tenho tipos de orações coordenadas. Eu tenho a sindética aditiva, sindética adversativa, sindética alternativa, sindética explicativa e sindética conclusiva. E abaixo eu tenho algumas orações. A primeira é: gosto muito de dançar, pois faço jazz desde pequenina. Segunda: recebeu o presente, abriu o pacote e soltou um largo sorriso. Acendeu o abajur, guardou os chinelos e deitou-se. Próxima: não se preocupe que estaremos aqui. Próxima: ele estudou bastante, deve, pois, passar no próximo vestibular. Próxima: está faltando água nas represas. Por conseguinte, haverá racionamento de energia. Não vá embora, ou eu vendo esta casa. Não é maldade nem egoísmo. Essas são as outras frases. Próxima frase: ela não só chorava, como também rasgava as cartas com desespero. Próxima: estudou muito, no entanto, não está preparado para a prova. Próxima: viajei até o norte, porém não consegui observar todas as paisagens. Essas são
as frases que vocês vão enumerar de acordo com o tipo delas. Como eu já botei para vocês, a número 1, coordenada assindética. Número 2, coordenada assindética aditiva. Número 3, coordenada assindética adversativa. Número 4, coordenada assindética alternativa. 5, coordenada sindética explicativa. 6, coordenada sindética conclusiva. O que aqui significa? O que é que significa? Significa que você vai ler todas as orações e vai identificar qual delas tem o sentido aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Se vocês chegaram até esse assunto e se vocês têm uma base sobre esse assunto, vocês vão saber que cada uma delas traz o sentido de acordo com algumas conjunções que elas trazem. Então, vocês vão ver as conjunções que elas trazem e, de acordo com essas conjunções, elas vão trazer para vocês esse tipo de oração. Então, qual é o sentido da oração que essa oração traz? Então, vocês vão dizer, se é uma oração aditiva, traz um sentido de adição nela. A adversativa, ela é um tanto quanto contraditória. A alternativa, ela dá na frase alternância, essa coisa de ou eu vou à praia ou eu vou ao shopping, essa ideia de alternativa. Explicativa, ela traz uma explicação na frase, ou conclusiva, ela traz um pouco de conclusão ao seu sentido geral, né? É isso que vocês vão fazer, enumerar de acordo com o tipo de oração. Se for adversativa, você vai colocar número 3, entre parênteses que está aí. E é importante que, quando eu estiver explicando, vocês abram um arquivo para vocês entenderem melhor. No período, material comprado de obra contratada e terreno preparado, temos 3 subordinadas substantivas, e aí, nesse período, vocês vão avaliar que tipo de oração ela é, se ela é coordenada ou subordinada, e que tipo de coordenada e subordinada ela é. Terceira questão, divida e classifique as orações presentes nas frases seguintes. E aí vocês vão classificar dizendo se elas são subordinadas ou coordenadas. E aí eu queria que vocês também explicassem por que elas são coordenadas ou subordinadas. E aí vocês vão botar, letra A, ela é uma oração coordenada, porque ela apresenta isso, isso e isso. Letra B, ela é subordinada, isso não é a resposta, tá? Letra B, oração subordinada, porque ela traz essa ideia. E aí vocês vão me explicar, justificando a resposta de vocês. Quarta questão, assinale as alternativas em que a oração em destaque foi incorretamente analisada. E aí eu tenho a letra A, letra B, letra C, letra D. Letra A, compre o bilhete porque o sorteio será amanhã. E aí do lado ele bota entre parênteses que essa oração é oração coordenada sindética conclusiva. Será que essa oração é mesmo coordenada sindética conclusiva? Se for, você não marca. Você só vai marcar a incorreta. E aí você vai analisar a letra B, a letra C, a letra D e a letra A. Você vai analisar e ver se essa análise que está entre parênteses corresponde com a minha frase. Letra B. Viu o acidente e socorreu as vítimas. Aí, entre parênteses, eles colocam que a oração é coordenada sindética aditiva. Será? Letra C. O professor fala muito, questiona bastante. Aí eu ia colocar a professora Iris fala muito e questiona bastante, é verdade. Oração coordenada assindética, será que ela traz essa noção? Letra D. Volte cedo, pois iremos à festa. Oração coordenada sindética explicativa? Não sei, aí vocês vão ver, analisar. Letra E. Não correu nem brincou. Oração coordenada sindética aditiva? Não sei, não sabemos. Vocês vão ver e vão me responder se são ou se não são. E aí é isso.
vão ver as alternativas em destaque. Aí tem em caixa alta as partes que vocês vão analisar e ver se essas alternativas estão analisadas de forma incorreta, qual está analisada de forma incorreta. E aí, a que não estiver incorreta, você vai justificar para mim porque ela está incorreta e vai dar a análise correta dela, certo? Quinta questão, diferencie orações subordinadas de orações coordenadas, aquilo que eu expliquei no vídeo de vocês. Qual é a diferença entre a oração subordinada e a oração coordenada? Certo, pessoas? Qualquer dúvida podem falar comigo. E é isso.